Nós estamos abrindo um novo quadro, é com Regina Horta Duarte. Vocês já ouviram a vozinha dela aqui me contando sobre Avelino Fosco. Essa moça desenterrou um grande intelectual mineiro, sob certos aspectos, um grande romancista, e que se chama Avelino Fosco. Ela acaba de ganhar um prêmio importantíssimo do Instituto Nacional do Livro, numa tese que ela defendeu. Essa tese já está espalhada por aí, já está publicada? Não, ainda não. E essa moça se chama Regina Horta Duarte. Você é professora da universidade? Sou, eu trabalho na UFMG, dou aula há 1 ano e meio já, lá no departamento de História da UFMG. E por que Avelino Fosco? Me conta. Bom, a intenção inicial era estudar o anarquismo, tá? E o anarquismo em Minas, eu queria trabalhar com o anarquismo em Minas. E o que eu percebi é que, enquanto o movimento anarquista em São Paulo e no Rio, no início do século, que é quando existem mais manifestações, né, um nível mais frequente do movimento anarquista, né, em São Paulo e Rio é um movimento sindical dominado pelos anarquistas muito forte. E em Minas não, né, de início o que eu percebi é que não havia o chamado anarco-sindicalismo, né, não existia esse tipo de movimentação em Minas Gerais. Mas o que eu consegui perceber, através da figura do Avelino Fosco, os anarquistas sempre citavam, quando falavam de Minas Gerais, o Avelino Fosco, e citavam a obra dele, que é uma obra basicamente literária. Ele trabalhava com jornalismo. Depois ele teve na Revista Verde também, né? Não. Não teve? Não. E ele funda vários jornais em Minas Gerais. E aí foi um caminho que se apresentou para mim, né? Quer dizer, dentro do tipo de análise que eu queria fazer, que seria o anarquismo, em Minas, né? Foi como que um caminho inicial. E de caminho inicial ele se transformou num caminho o tempo todo. Demorou muito tempo na minha região. Eu sou de Curvelho, ele morava em Paropeba, que antigamente chamava Tabuleiro Grande. Isso, ele mora lá. Em que fontes você bebeu para fazer esse trabalho? Onde é que você foi buscar o seu material de pesquisa? Como é que foi isso? Tá. Bom, eu trabalhei muito com as obras literárias dele, tá? E essas obras são, quer dizer, facilmente acessíveis, né? Ele tem uns 8 livros publicados e todos eles existem na Biblioteca Pública, na Academia Mineira de Letras, na época... Qual é o romanceiro mais forte? Bom, o mais famoso é A Capital, né? Que seria um texto publicado em 1903, em que ele fala sobre a fundação da cidade. É o primeiro livro sobre Belo Horizonte, foi até reeditado há pouco tempo atrás, na comemoração de aniversário de Belo Horizonte. Mas existem outras obras, né, que têm tanta importância, apesar de não serem tão conhecidas, ou não são conhecidas. Por exemplo? Né? São várias, né? Quer dizer, tem um primeiro livro chamado A Mulher, que é de 1890, é um livro até que ele pessoalmente não gostava muito, foi um livro de início de carreira dele. Mas existe, dessa época, do início do século, O Caboclo, o Mestiço, que ele fala sobre a escravidão. A visão dele da mulher nessa época era uma visão progressista? É uma visão progressista, sim. Em né? relação Quer dizer, à época, é claro. Eles têm a questão da participação política da mulher, da questão da mulher no trabalho e da questão da mulher também como estando ativamente participando da vida. Né, da vida. O que não era usual naquela época, o que não é usual. E o Avelino, ele faz isso não só na literatura, mas como, por exemplo, as suas filhas, depois, mais tarde, né, depois, elas foram, quer dizer, elas se formaram de uma forma, por exemplo, uma filha dele era farmacêutica, numa época que isso não era usual. Então, dentro da própria família dele, né, as coisas não era só na literatura, ele era, na vida dele, também um homem diferente. Quer dizer, as filhas, no início do século, todas estudavam e todas tinham uma formação profissional também. E dentro do anarquismo mineiro, que inclusive foi, como você próprio falou, foi um movimento muito limitado, né? Me parece que teve a nível sindical, né? A nível sindical parece que teve um Cataguases, né? Movimento anarquista? Eu não tenho certeza, não posso afirmar. Mas dentro desse movimento, o Avelino Fosco seria o nome mais importante? Em Minas, eu acho que sem dúvida, tá? Porque, quer dizer, o tipo de prática que ele tem, quer dizer, o anarquismo não era... Havia uma parte do anarquismo que valorizava muito a prática sindical, sem dúvida, né? O sindicato seria uma espécie de preparação para a sociedade futura, para uma sociedade anarquista. Na verdade, o que seria o anarquismo naquela época? O que pautava, assim, o que era mais... O objetivo, né? O anarquismo é basicamente o fim do Estado. Né? O fim do Estado no sentido de que
Quer dizer, o objetivo seria que as pessoas participassem tão ativamente na tomada de decisões que o Estado se torne desnecessário. Né? Eu acho que até, quer dizer, apesar das propostas dos anarquistas não serem viáveis a nível mais... Prático, né? A nível efetivo de todas as propostas, eu acho que, quer dizer, a importância de se estudar o anarquismo hoje seria um pouco alguns caminhos que eles apontam, até para uma convivência democrática, eu acredito, no sentido de valorizar a participação das pessoas na vida política, né? Então, assim, quer dizer, no final das contas, não que o anarquismo ele tem uma série de problemas a nível teórico, mas eu acho que ele tem uma série de ensinamentos também dentro de uma discussão do que é democracia, do que é uma sociedade, né, política, onde as pessoas participem democraticamente. Não deixa de ser um tema muito atual, porque o que mais se discutiu nessa campanha presidencial... Foi a participação das pessoas. Foi a participação das pessoas e além disso, discutiu-se muito a desvinculação do Estado dos setores que hoje ele está comandando quase integralmente, você não acha, não? E nesse caso, quer dizer, acho que a discussão até passava por outro nível, né? Mais a nível econômico, né? Mas na questão do anarquista, a discussão é mais a nível político. Quer dizer, eles têm a proposta de representação direta, né? Quer dizer, não é o caso de você escolher alguém que vai representar e durante vários anos tomará todas as decisões sozinho, né? Mas seria uma situação em que as pessoas continuariam participando. Quando é que sai o livro? A cidadania... Prêmio do INL e transforma-se em livro. Quando é que sai o livro? Eu espero que esse ano saia rápido. Coedição? Com a editora mineira? Como eu defendi essa tese, é uma tese de mestrado que eu defendi em 88 na Unicamp. E a Unicamp tem uma editora e a tese já havia passado pelo conselho editorial e já estava na lista de publicações. Então vai ser uma coedição com a editora da Unicamp. Este ano ainda. Isso. Eu acho muito bonito esse trabalho seu, de repente resgatar um pensador, um anarquista, um escritor de importância. Uma cidade muito pequena, até hoje não é das maiores cidades mineiras, mas é uma cidade muito simpática, que é Paraupeba.